Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Anderson falando sobre fundamentos da organização e gestão escolar. E hoje a gente vai trabalhar um pouco aí, ter uma conversa. Nossa aula de hoje vai ser mais uma questão de uma conversação. Vou falar mais direto assim para vocês, né? Para tentar facilitar e simplificar a informação sobre o projeto político pedagógico, o famoso PPP, né? A gente vai entender algumas partes aí sobre esse documento. Mas antes, queria deixar para vocês essa leitura aqui, ó, Futuro da Educação, pelo professor Dr. Adelar Ringmiller, vai estar explicando aqui alguns desafios, tanto de professores como de gestores, e está enfrentando esses desafios para trazer uma educação de qualidade, né? Mostrar assim, a educação do futuro, uma ideia que ele quer, né? Que ele gostaria que as pessoas praticassem e assim ter uma educação de qualidade. Então, recomendo para vocês um livro muito ótimo, de fácil acesso à questão da leitura, né? É bem explicativo, que não vai complicar e vai só trazer informações aí relevantes para a formação de vocês. Então vamos lá falar sobre o projeto político pedagógico, que é o famoso PPP, né? Então o que é esse documento? O que é esse PPP, né? É um documento que contém propostas educacional da escola. Então a gente precisa entender aí que é um documento. Esse documento ele precisa estar de fácil acesso para a comunidade. Tem alguns gestores que acabam escondendo, botando na gaveta. A gente pergunta onde é que está o projeto, ele já se treme, certo? Então, esse documento precisa estar de livre acesso para qualquer pessoa que tiver interesse, beleza? E até para conhecer também as partes de todo esse projeto. Então, mas por que o projeto político pedagógico? Por que o projeto? O projeto é porque ele tem planos, ações. Lembra que a gente falou lá sobre o planejamento, né? O nosso plano? Então é projeto por conta disso, que existe o plano e ações que devem ocorrer durante o ano letivo. Beleza, pessoal? Então, existe esse plano. Só mudar aqui porque está atrapalhando. Então vamos lá. Existe esse projeto porque é um plano aí que precisa, com as ações que precisam acontecer durante o ano letivo. E por que ele é político? Porque uma escola é um ambiente que visa desenvolver e formar cidadãos, tanto na questão do exercício da cidadania, né, como também para o mercado de trabalho. Então é político porque está envolvendo todas essas pessoas aí no processo de formar cidadãos melhores e também formar pessoas aí para o mercado de trabalho. E por que ele é pedagógico? Porque contém ações educativas, né, que os professores, os coordenadores pedagógicos estão desenvolvendo aí para trabalhar ao longo do ano. Então são essas etapas aí: projeto, político e pedagógico. Esse PPP, pessoal, como a gente já é acostumado, vocês também já têm ciência, ele precisa ser produzido pela comunidade, né? E quando a gente fala de comunidade, quem são as comunidades? Não é só o gestor, né? Aquele autoritarista que vai impor e ele que vai decidir, não. Precisa ser toda a comunidade. Quem faz parte da comunidade? Então tem o gestor, os professores, coordenadores, os outros profissionais, os alunos, os pais dos alunos, a comunidade em geral. Todos eles têm e devem estar presentes na produção aí do projeto político pedagógico. Todas as pessoas devem estar presentes na construção desse projeto político pedagógico. Por mais que a escola já tenha um PPP, é importante o quê, né? Porque às vezes na troca de gestão acaba mudando, né? O gestor muda, enfim. E aí entra um novo gestor. Por mais que a escola já tenha um projeto político pedagógico, a cada ano ele precisa ser revisado, ele precisa ter as correções, ele precisa trazer uma nova realidade, né? Trazer novidades. Porque a sociedade constantemente ela está mudando, a realidade está mudando, as pessoas mudam, a cultura muda, então é preciso adaptar o projeto político-pedagógico para a realidade que está vivenciada. Então isso precisa muito importante, o gestor está sabendo disso. O que acontece em alguns casos, né, que a gente vivencia, quem presente assim, na questão pública, né, na gestão pública, a gente percebe que alguns professores acabam usando o mesmo projeto do gestor anterior e não está nem aí para a questão das modificações. Então é preciso adaptar
a realidade do que vivencia, né, a comunidade para o projeto político-pedagógico. E também a gente precisa até entender que são pessoas diferentes, e pessoas diferentes têm valores, têm princípios, têm vivências diferentes que precisam ser colocados nesse projeto político-pedagógico, beleza? Ele precisa estar embasado na BNCC, certo? Que é um padrão, certo? É um padrão que precisa seguir. Como vocês sabem, né, a gente já viu a questão do currículo, né, que é esse padrão de ensino, mas existe também esse padrão, precisa estar dentro do PPP. Aí às vezes a gente pode até perguntar assim, né, mas se existe um padrão, se existe a regra, né, as competências que é igual para todos, os objetivos que a BNCC lança, então toda escola deve ter o mesmo PPP, correto? Não. Cada escola precisa ter o seu PPP. Porque, pessoal, dentro de uma escola existem os valores diferentes, como eu acabei de falar, existem profissionais diferentes, com ideias diferentes e com estratégias diferentes para cumprir essas metas, para cumprir esses objetivos. Então, por isso o PPP ele deve ser diferente para cada escola e não ser igual, mesmo que a BNCC tenha esse padrão, traz esse padrão, né? E para quem não conhece o que é a BNCC, é a Base Nacional Comum Curricular, né? É uma forma de estratégia que colocaram um padrão para seguir, certo? Então, todas as escolas precisam seguir o padrão que a BNCC exige, beleza? Só que na hora da construção do PPP, a gente precisa se embasar a BNCC, mas a gente precisa também colocar a nossa marca, né? Colocar nossos ideais dentro do projeto político-pedagógico. E para fazer isso, a gente já viu na nossa segunda aula, se não me falha a memória, sobre a questão da gestão democrática. Então é preciso que o gestor tenha essa democracia, né, na hora de gerir, que ele possa utilizar todas as pessoas que fazem parte da comunidade na produção do PPP, independente se for pai, mãe, filho, aluno, profissionais, vigia, professor, coordenador. Todas essas pessoas precisam estar presentes na construção e na produção do PPP, né? Como eu falei para vocês, cada escola tem a sua diferença aí, porque são realidades diferentes. Então vamos lá, a gente percebe, pessoal, que cada escola, né, tem a cultura diferente, a comunidade é diferente, uns na periferia, outros na educação do campo, educação indígena, no centro, enfim. Então são realidades diferentes que precisam ser adaptadas ao PPP, tranquilo? Então vamos lá, outras formas aqui. Então a gente falou, né, que é um documento. Esse documento ele é amplo em vários aspectos. Então assim, além dessas partes básicas, né, que a gente tem, os objetivos, metas, estratégias, a gente tem também no PPP a gente tem essa amplitude de vários aspectos. Por exemplo, se a gente for querer falar sobre a inclusão, então a gente precisa, o coordenador, a comunidade em geral, precisa propor meios para facilitar uma inclusão. Porque não é apenas colocar um aluno, né? Se a gente for discutir essa temática no PPP para a construção de objetivos, de metas e de estratégia, e for lançado esse tópico, né, a educação inclusiva, como a gente vai fazer? Porque não é apenas aceitar o aluno para dentro da escola. É preciso colocar qualidade no ensino. Não é só pôr uma rampa, colocar uma rampa lá de acesso, facilitar o banheiro. Não, não é só isso. Inclusão é muito mais além. É preparar profissionais, é preparar alunos, é proporcionar recursos. Ou seja, existe uma amplitude de meios para que esse debate funcione, para que a construção do PPP em relação a esses aspectos funcione. Por exemplo, a gente pode trazer outros tópicos também aqui, por exemplo, o bullying, né? A gente vai falar sobre o bullying. Então, para que a gente vai estar falando esse bullying aí? Porque assim, o PPP, pessoal, ele não é uma bola de cristal, né? Ele não vai adivinhar o que vai acontecer durante o ano letivo, mas ele é uma forma de prevenção. Eu vou prevenir caso isso aconteça. A gente tem objetivos, a gente tem metas e tem estratégia para poder eliminar isso.
Então, por exemplo, falar sobre o bullying. Então a gente vai colocar lá no PPP os objetivos, as metas, as estratégias, como a gente vai diminuir o bullying na escola, a questão de agressões, como a gente vai fazer para que isso diminua. Vamos estar colocando, por exemplo, um tópico lá sobre gravidez na adolescência. Como fazer isso e colocar em prática na sala de aula, né, dentro da escola, essas ideias. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que bolar a estratégia, criar a estratégia para que a gente une profissionais para que possam estar levando informações para os alunos, né? Questão de sexualidade, de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência. Ou seja, a gente tem inúmeros fatores, inúmeros aspectos amplos que cada escola vai ter ideais diferentes para poder trabalhar esses tópicos. Então, isso, pessoal, precisa estar colocado também no PPP. São prevenções para que isso não venha trazer complicações no ano letivo. Então, são ideias que precisam estar presentes aí no PPP. Por exemplo, outro aspecto também, o racismo. Como é que a gente pode trabalhar isso para que não tenha dificuldade no ano letivo? Então, desde o início é colocado no PPP, é organizado, com ideias, com objetivos, com estratégia. Vamos fazer palestra, vamos fazer peças teatrais, enfim. Então são inúmeras formas que a escola tem um documento que está organizado e preparado para combater tais problemáticas possíveis, né, que venham a surgir dentro de uma escola. Então é importante que a escola esteja preparada para estar fazendo esse tipo de trabalhos. Vamos lá, outros tópicos aqui. Só um minutinho aqui, que eu elenquei alguns tópicos aqui, pessoal. Então a gente tem alguns tópicos, né? Por exemplo, como melhorar e auxiliar os alunos para que ele melhore as suas atitudes, seus valores, certo? Então, isso são outros tipos de tópico que é elencado também no projeto. E aí a gente ouve pai, ouve mãe, ouve profissionais, ouve pessoas especialistas para estar nos ajudando a construção desse PPP para que ele venha realmente trazer efetividade. Certo? O que às vezes que é muito chato, pessoal, às vezes dá um trabalho grande, né, construir esse PPP, alguns dias na construção, com pessoas, com idealizadores, com especialista na área, né, para debater cada tema, e aí de repente constrói, e aí o diretor, o gestor coloca dentro da gaveta. Ou seja, muito triste, né, que é uma produção de muito enriquecimento, que vai trazer melhorias para a escola, mas acaba deixando na gaveta. Então a gente tem que ter esse cuidado aí para que não aconteça isso e que realmente a gente coloque em prática esse PPP. Então, outro detalhe, a escola ela precisa se adaptar à realidade, para que isso possa, que ele precisa ouvir professores, alunos, comunidade no geral, certo? Para que ele desenvolva as estratégias. Por isso que cada projeto político-pedagógico é diferente de uma escola, certo? Porque apesar da comunidade ser diferente, as pessoas que tanto estão dentro da escola, os profissionais, como fora da escola, também são pessoas diferentes, com vivências diferentes, com realidades diferentes, que precisam de estratégias diferentes para poder solucionar tais problemas, para poder amenizar alguma problemática, diminuir, enfim, são meios diferenciados, porque existem pessoas diferentes, certo? Tanto na questão de lugar como questão de tempo. Por isso que a cada ano, pessoal, as pessoas mudam, a realidade muda, por isso precisa fazer as revisões, as correções, mudanças, trazer alguma novidade, que é isso que é importante, tanto para o PPP como para a BNCC, né? Ela sempre valoriza essa questão de trazer novidades aí, de projetos, que venham trazer uma melhoria para a comunidade. Como eu falei para vocês, lá numa das entrevistas daqueles gestores, eles falam sobre a questão, né, de saúde, de trazer o pai para a escola, para entender mais assim a família. E aí existem vários projetos, né, que alguns gestores colocaram no seu PPP, né, que o nome do projeto é Movimente-se, onde foi disponibilizado um professor de educação física, onde está fazendo várias atividades físicas, e aí atraindo a comunidade para dentro da escola e assim construir parcerias,
para que possam melhorar o ensino aí, tanto educacional, né, dos seus filhos, dos alunos, como também da comunidade, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, pessoal, na questão de alguns tópicos, né? É preciso, o PPP está elencando tópicos diferentes. A gente falou sobre a questão da inclusão, né? Que meios pode ser usado. Então, todos esses tópicos precisam estar presentes dentro do PPP para uma forma de prevenção. Então, a gente falou sobre tópicos que podem estar, né? O gestor vai lançar os tópicos, a comunidade às vezes também sugere alguns tópicos que pode acontecer. Por exemplo, acredita, né? A escola, por exemplo, tem uma quadra. Então a comunidade gostaria de também participar de jogos nessa quadra. Então é preciso debater com a comunidade, certo? Quais os horários disponíveis, qual os horários disponíveis para os alunos para a educação física, qual o horário que a escola pode disponibilizar para a comunidade, a questão da organização, né, dos horários, do cuidado que a comunidade tem para a escola. Porque uma coisa muito importante, pessoal, é que a comunidade precisa entender que ela também é a escola, que ela também faz parte da escola. Os benefícios que a escola tiver, ela também vai ter, e ela precisa entender isso. As dificuldades, os problemas que também existem na escola, a família, a comunidade precisa entender que ela faz parte também dessa dificuldade, dessa crise. Enfim, então, quando o gestor chama a família, chama a comunidade para participar e mostrar e ouvir, né? É importante, um dos gestores, né? Uma das partes mais relevantes que ele falou lá na sua entrevista, ele falou que ouvir é a melhor parte, porque as pessoas elas vão se sentir realmente produtiva, né? Realmente produtiva. Porque algumas famílias, algumas comunidades, pessoal, elas acabam vendo isso como uma forma mais distante, né? Eles não precisam de mim não, eles fazem de qualquer jeito, eu não tenho ideias, eu não tenho pensamentos, é eles que estudam para isso. Então, muitas famílias acabam que usando essa forma aí para distanciar, ou às vezes até o professor, o gestor não consegue incentivar a família, né, a comunidade em geral, para estar participando e ser efetivo na construção do projeto político-pedagógico e diferentes outros trabalhos que acontecem dentro dessa escola. Então é preciso que o gestor tenha esse cuidado de ouvir, chamar a família para participar da escola. Existem várias estratégias, vários projetos em que o gestor pode estar usando para trazer a família para a escola, trazer a comunidade, para eles serem reais construtores de um projeto político-pedagógico, deixar sua marca, deixar sua ideia e eles registrarem isso. Então isso é importante para a construção do projeto político-pedagógico. E também ouvir os alunos, porque assim, os alunos, na verdade a gente acaba dizendo que os alunos, eles nasceram com a tecnologia, né? Então eles têm a facilidade de usar a tecnologia, tem a facilidade de aprender com a tecnologia. Então é importante que a gente veja as ideias também dos alunos e incluir no projeto político-pedagógico, porque é importante dessa questão da novidade. Eu preciso trazer uma novidade para o projeto político-pedagógico. Então, como é que eu vou trazer esse projeto, essa novidade, né? Ouvindo o professor, ouvindo o aluno, o que ele gostaria, o que ele acha ruim, o que ele acredita que vai melhorar o ensino. Então tudo isso é importante o gestor mostrar para a comunidade que todos têm uma importância na elaboração do projeto político-pedagógico. Não é só gestor, né? Apesar, pessoal, que na BNCC existe esse lado, né? Diz que ela tem autonomia na própria LDB, né? A nossa Constituição, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é o nosso respaldo, né? Ele diz que a escola tem autonomia para fazer o PPP. Porém, pessoal, é importante, é eticamente correto, certo? É coerente fazer essa produção junto com a comunidade, certo? Embora essa lei acaba dando autonomia para a escola fazer, mas é mais coerente, mais ético colocar todos para a construção. E eu quero trazer aqui uma questão ética para gestores, certo? Porque assim, pessoal, o que a gente vivencia muito
a questão da ética e a moral dentro de uma escola, certo? Alguns professores, alguns gestores, né, acabam usando de má fé, acabam ludibriando pessoas para esconder coisas, né? Tanto questão de recursos financeiros, materiais, enfim. Então isso acaba prejudicando aí não só ele, mas prejudicando uma comunidade em geral. Eu acho bem interessante quando tem naquela propaganda que um gestor, né, uma pessoa responsável, diz assim: rapaz, chegou vários computadores, pega um para ti. E ele diz: não vou pegar. Aí, mas rapaz, não se preocupa não, ninguém está vendo. E ele diz: não, eu estou vendo. Certo? Então a gente precisa compreender que nada disso é nosso, né? A gente tem o nosso salário, mas a gente precisa entender que isso vai ter uma falta para algum aluno e você é o responsável por isso. Eu vi agora recente um político falando, né, sobre a questão da corrupção e a gente vê muito isso, né? Dentro de uma escola vê corrupção também, certo? Não é só político que comete isso. Muitos gestores acabam fazendo esse tipo de corrupção, desviando materiais, desviando dinheiro, colocando um valor de um produto com outro valor para poder ficar com uma sobra, né? Então, assim, isso ele vai estar deixando de ajudar alunos, vai estar deixando de ajudar professores com recursos, com materiais para estar se beneficiando. Então, a gente precisa ser ético. A nossa formação, quando vocês forem formar, né, ou em algumas disciplinas vão estar falando sobre o código de ética do pedagogo, então a gente faz um juramento para obedecer esse código de ética. E um desses códigos de ética é ser honesto. Ser honesto é um juramento que a gente faz, certo? Infelizmente, algumas pessoas, alguns gestores, professores acabam não levando a sério esse juramento e acabam fazendo aí coisas ilegais, prejudicando aí uma comunidade em geral. Certo, pessoal? Então, esse é uma básica conversa sobre projeto político-pedagógico. Vou trazer alguns vídeos complementares e materiais complementares sobre o projeto político-pedagógico para vocês se aprofundarem mais e ter um conhecimento e uma noção melhor sobre o projeto político-pedagógico. Beleza? Só fazendo um grande resumo, né? Projeto político-pedagógico. O projeto ele tem planos, tem ações para que consigam ocorrer durante o ano letivo. Ele é político porque abrange toda a comunidade, né? Visa desenvolver cidadãos e também pessoas para o mercado de trabalho. E ele é pedagógico porque visa a construção ali de conhecimento juntamente com os professores, os coordenadores pedagógicos. E a gente percebe também, quando a gente fala de pedagógico, pessoal, a maior parte do projeto político-pedagógico ele está envolto na questão pedagógica, né? A questão do professor. Então, sobre os tópicos abrangentes, né? Os temas geradores, outros tópicos que vêm a seguir, ele tem muito a ver com o professor. Às vezes, quase todos os tópicos têm direcionado com o professor. Então, é importante ouvir muitos professores, certo? Ver as suas ideias, porque os tópicos presentes dentro de um projeto político-pedagógico, a maior parte é para os professores, né? As formas deles ministrar aula, questão de horário, quais são as suas práticas, como as estratégias, se ele pode sair da escola para poder fazer uma aula, se ele pode fazer uma viagem, se ele pode levar material, como é que vai acontecer a questão dos materiais, vai ter disponível, os pais vão comprar alguma coisa, vai ter a divisão, os pais vão colaborar com algo, vão pagar cheque, enfim. Então são tópicos, são ideais que precisam ser debatidos, precisam ser construídos dentro de um PPP. Então esse PPP não é construído durante um dia, certo? São vários dias, várias reuniões com pessoas especialistas, com pessoas leigas, com a comunidade, com o aluno, com os professores, com os outros profissionais em gerais. Então tudo isso é uma construção, beleza, pessoal? Todos aí fazem parte dessa construção do projeto político-pedagógico. Então, fico aqui, vou me despedindo aqui dessa aula, uma conversação aí direta sobre o projeto político-pedagógico. Espero que vocês tenham aprendido, eu tenho uma noção maior de como constrói, de que forma tem esse PPP, né? Lembrando que cada escola tem seu plano, tem seu projeto, certo? Então, se você for iniciar como gestor, você já vai ter um modelo preparado. E aí você vai fazer correções, modificar, sentar com a comunidade, fazer
principais mudanças aí para trazer melhorias efetivas para a escola. Tranquilo? Forte abraço a todos. Já já a gente vai deixar uma atividade aí molezinha para vocês, nada para dificultar aí os próximos processos. E também vamos falar sobre a nossa última atividade, né, que vai ser a nossa apresentação do plano de gestão escolar. Forte abraço para vocês, estou com saudade, queria muito estar presente com vocês, mas infelizmente o momento que a gente vive permite que a gente esteja apenas online. Certo? Forte abraço a todos e até a próxima.